A seguir, você vai ouvir um trecho do programa Bom Exemplo FM, da Rádio ABC. Aqui você pode ouvi-lo quando, como e onde quiser. E também pode mandar para os amigos, claro. Boa audição! E os nossos entrevistados de hoje, eles são da categoria Fé e Espiritualidade, algo que sempre fez parte da história da humanidade, que sempre fez parte do nosso meio de convivência, que sempre foi uma coisa entendida como necessária pelo ser humano, mas que eu acho que nunca foi tão latente, necessária como agora, nesse período de pandemia. E eu converso agora com ele, que é bacharel em Teologia pela ESTE, a Faculdade de Teologia de São Leopoldo, pastor da ISLB e tem uma trajetória longa nesse trabalho. Faz toda a diferença no dia a dia das pessoas, ministrando cultos, fazendo também o envio de mensagens que fazem a diferença no dia de todo mundo. Eu digo agora, bem-vindo ao Bom Exemplo, pastor Maurus Werling. Bom dia, Marina. Bom dia, queridos ouvintes. Bom, Marina, depois de tudo que tu apresentaste, eu me pergunto, sou eu o cara? Sou eu essa pessoa com tudo isso que você falou? Mas é uma alegria a gente poder estar aqui, poder participar desse momento, desse projeto da Rádio ABC. É uma surpresa, como diria meu amigo Paulo Chu, inenarrável perceber que a gente foi escolhido ou mencionado para fazer parte. A vida pastoral, a vida ministerial, ela de fato é um chamado e a gente está nessa caminhada há 33 anos, né, servindo a Deus, servindo a igreja e procurando fazer a diferença na vida das pessoas. Então, para mim é um privilégio, Marina, poder estar aqui, né, conversando contigo, me comunicando com os rádio ouvintes e assim a gente poder falar um pouco também desse trabalho, como você mesmo diz, que tem feito e faz a diferença na vida das pessoas e que nesse momento da pandemia é algo que tem sustentado e carregado as pessoas como há muito tempo a gente não tinha visto. E a gente, como o senhor disseste, mais de 30 anos de ministério, imagino que essa situação é inédita na vida, na trajetória ministerial do senhor. E aí, como associar isso tudo com essa rotina que já existia na sua vida? Então, com trabalho na escola, com trabalho na igreja mesmo, também é integrante da Aspeur, que é a mantenedora da Fevale. Às vezes a gente fala em Aspeur, o pessoal conhece o nome, mas não sabe de onde que vem. É lá na mantenedora da Fevale. E aí associar isso tudo ao meio que a gente tem tido agora para se relacionar e para conviver, que são as mídias sociais. Como fazer isso tudo ao mesmo tempo, pastor? Uau! A gente acaba tendo que descobrir que somos super-homens ou super-mulheres, porque a gente, como diz o Faustão, tem que se virar nos 30. É assim, ó. É algo desafiador, não foi fácil, não é fácil. Eu tive algumas facilidades, porque eu já há mais de 5, 6 anos eu trabalho com vídeos diários, né? Sempre em vídeo de 2 minutos e 30 segundos, mais ou menos com up, então eu estava já familiarizado com gravações. Então, mas assim, ó, foi um choque muito grande, porque a igreja, ela vive da vida em comunidade, ela é presencial, é o tete a tete, é o face to face, é aquela experiência que Jesus fez, né? Ele caminhava com as multidões, ele sentava, comia, descansava, e a vida de fé é isso. Então, o que a gente precisou? A gente precisou se reinventar, precisou acompanhar, mas assim, ó, as mídias sociais, elas de fato hoje são a grande ferramenta de evangelização que nós, como igreja, temos para chegar nas pessoas. Então, por quê? Porque as pessoas, elas hoje são midiáticas, elas acordam de manhã, elas já estão com o seu celular, né? Mesmo, por exemplo, fazendo as suas devocionais, a maioria das pessoas tem uma Bíblia dentro do celular, seu notebook. Eu mesmo, muitas das coisas eu faço pelo celular ou pelo note. Então, a gente entrou dentro desse sistema, né, acompanhando toda uma situação do mundo. Né? Karl Barth foi um grande teólogo, ele disse o seguinte, que o cristão, ele precisa ter
numa mão o jornal e no outro a Bíblia. E nesse momento que nós estamos fazendo, nós estamos vivendo essa realidade onde nós tivemos que fazer uma imersão para dentro desse mundo mediático e aí levar a palavra de Deus, né? Então, acho que foi um desafio grande, mas que a gente está conseguindo participar de uma forma muito ativa. Os meus trabalhos continuam sendo os mesmos, sabe, Marina? Eu continuo fazendo todas as atividades na ASPEUR, continuo fazendo as meditações, né? Então, com Monsenhor, a gente está fazendo esse trabalho. Na NH, eu também faço parte da diretoria da NH, a gente tem feito as apresentações, os trabalhos na igreja com jovens, com crianças, com várias áreas, com as mulheres, a gente tem feito vídeos, produzido lives, né? Os cultos todos, desde o dia 25 de março do ano passado, têm sido transmitidos pelo Facebook, com alcance assim que a gente se surpreende. Então, a igreja precisou entrar dentro desse mundo, eu precisei me atualizar, me assessorei de uma equipe legal que nós chamamos de um grupo de comunicação da igreja, assim, ó, que é hot, é power, né? Então, assim, ó, é show de bola, né? Às vezes você vai estranhar o meu vocabulário, mas é caminhando junto com a galera. Eu vou fazer 60 anos, mas ainda sou um pouco moleque. Então, isso é bom porque a idade, ela tá só no número nesses casos, né, pastor? E é isso que a gente vê, assim, a igreja, muitas vezes a gente fala, ir na igreja, no culto, na missa, enfim, na reunião que seja, né, da fé de cada um, e aí o pessoal já logo pensa uma coisa super tradicional. Na fala do senhor, a gente já vê que não é desse jeito, que não precisa ser desse jeito. Se for assim, não está errado, mas que existem outras possibilidades de tornar esse ambiente mais acolhedor, mais aconchegante e mais adequado ao tempo que a gente vive também. Porque a gente sabe que as igrejas são instituições aí milenares, né, que formaram muito do nosso comportamento enquanto sociedade, mas como o senhor disseste, a Bíblia numa mão, o jornal no outro, e esse mundo que a gente vive agora, da informação, da tecnologia, das mídias sociais, e a gente, por um lado aqui no jornalismo, se vê todos os dias frente a frente com situações, por exemplo, de notícias mentirosas, que daí não dá nem para chamar de notícia, né? As fake news ali, aquelas informações falsas ou maliciosas. Eu imagino que nesse processo de evangelização via mídias sociais também deve acontecer esse cuidado, né? Essa atenção de como que a gente está distribuindo isso, que mensagem que está chegando para as pessoas. Esse é um desafio presente ou é uma coisa assim que já está superada, pastor? Assim, Marina, eu tenho um filtro na minha vida ministerial sobre essas coisas. A primeira coisa que para mim é importante é aquela questão, o que eu estou falando, ela é verdade, ela é verdadeira. Se eu tenho consciência que ela é verdadeira, bom, isso já me dá uma parte do caminho, certo? Acho que você no jornalismo também vê isso. A segunda questão você acompanhou esse processo, você não é só verdadeira, mas você conhece essa situação. Então, nós temos uma outra parte desse processo. E a terceira parte, que para mim pessoalmente é mais importante, essa verdade, ela vai ajudar as pessoas ou não. Se ela não ajudar as pessoas, então o que é a melhor coisa a fazer? É a gente se calar, ficar isso com a gente, não jogar isso no mundo. Por quê? Porque nós somos influenciadores na vida de pessoas. Nós podemos fazer a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa. Nós podemos destruir com palavras vidas. E aí nós temos o exemplo de Jesus Cristo, quando ele estava diante daquela situação onde uma pessoa estava sendo apedrejada, ele olhou para aquela multidão e disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então nós temos que ter consciência dessa realidade. Ela está ali. Tem pessoas que adoram botar fogo no barraco, né? Mas assim, eu diria assim, esse tempo também está provando a seriedade das coisas, dos espíritos, das instituições.
Sabe? Nós não estamos aqui simplesmente, pelo menos na minha vida ministerial, eu não trabalho com estatísticas ou números, eu trabalho com vidas. E eu não quero que elas venham por medo ou por uma mentira, mas que elas venham participar de um projeto, se comprometam. Por quê? Porque é uma verdade, elas acreditam, elas se comprometem e elas, juntos, elas podem fazer a diferença. E aí muda tudo, Marina, sabe? É verdade. Aí o trabalho passa a fazer sentido, né? Então, você viu, ok, mas se isso não, mesmo sendo verdade, você vindo, participando, não vai fazer a diferença, para que você vai divulgar isso, Marina? Para que tenha um efeito, para que faça sentido, né? Para o bem, sempre para o bem. E antes da gente se despedir, antes da gente encerrar, Pastor Mauro, quero saber como que é o senhor participar dessa indicação do Destaques Bom Exemplo. A gente falava um pouco antes de microfone fechado também, como que é ser um dos indicados, mas já assim, com esse gostinho de reconhecimento nesse projeto que é o Destaques Bom Exemplo. Ai, Marina, para mim foi um susto muito grande. Eu não acreditei, para minha esposa, I don't believe, eu não acredito, né? Ungläubig, né? É que assim, eu sou pastor de uma igreja tradicional, sabe? Eu sou um cara simples, pacato, né? Eu tenho um trabalho, assim, eu tenho convicção da seriedade do nosso trabalho. Eu posso não acertar sempre, mas faço o meu melhor. Eu posso de noite colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, porque a gente tentou servir ao Senhor com alegria. Então, para mim, fazer parte disso, nossa, foi um susto, e tanto que eu tive que ser convencido muito, muito mesmo, porque eu assim pensei, convém que ele cresça e eu diminua, não é meu objetivo, notoriedade, holofotes, mas quando a gente percebe que isso faz diferença na vida das pessoas, que a própria comunidade, as pessoas sentem um orgulho, e eu falo isso de uma forma positiva e não arrogante, sabe? Um orgulho de ser o seu pastor, né? O reconhecimento do trabalho de toda uma igreja. Porque eu só estou aqui, Marina, diante dessa indicação, porque tem uma igreja por trás de mim. Não é um CPF, não é a pessoa, né? É o pastor de uma igreja, é uma comunidade toda, porque pastor nenhum aparece ou faz alguma coisa se não tiver ovelha, se não tiver uma igreja que dê suporte e abertura a esse trabalho. Então, fazer parte desse projeto Bom Exemplo, né, e nessa categoria fé e espiritualidade, para mim é uma honra muito grande, né, é uma alegria, e como a gente tem falado, não é o fato de vencer ou não, isso é o menos importante. O importante é a gente fazer parte de uma categoria, a vida da gente, o trabalho, o ministério da gente ter um reconhecimento e poder fazer a diferença na vida das pessoas. Esse é o objetivo da vida. Não é para nós, não é para mim que eu trabalho, sabe? Mas para fazer a diferença na vida das pessoas, assim como uma vela, ela não ilumina para si mesma, mas para que outras pessoas possam ter o caminho. A vida ministerial, o meu chamado ministerial nesses 33 anos é exatamente poder iluminar o caminho das pessoas, para que elas vejam que há um caminho melhor, há uma decisão que cada um de nós pode tomar, e de que o cristianismo, ele, mesmo que ele tenha muitos erros, mas ele pode fazer a diferença na vida das pessoas. Por quê? Porque ele não está elencado, alicerçado em pessoas, mas em Jesus Cristo, que veio para esse mundo, para dar a sua vida, para que a gente pudesse ter vida e vida em abundância. E nesse tempo de pandemia, nunca Jesus Cristo foi tão necessário e atual como hoje. Então, é um privilégio poder estar com vocês. Podia passar a tarde conversando contigo, ia quebrar o orçamento de vocês, mas estamos aí, estamos juntos. Isso aí, e que a gente tenha mais velas como o Senhor no nosso caminho aí, iluminando sempre as nossas ideias, os nossos passos. Esse pastor Mauro Sverli, então, da categoria Fé e Espiritualidade. E para conhecer mais é só acessar destaquesbomexemplo.grupsinos.com.br.